Bom, então estávamos falando da geração de judeus que retornou em 1948, porque Jesus estava falando nesse contexto. O contexto de Mateus 23, 24 é estritamente judaico. É claro que a tribulação ela vai abranger todo o planeta. Apocalipse 3, 8 a 10, versículo 10, que o Senhor Deus, a menção de Isaías 26, 21, o Senhor sai do seu lugar para castigar os moradores da terra. Seria como se a medida dos pecados da raça humana chegasse no seu limite. E Deus derrama, aqui já no final da tribulação, a intensidade, né, da sua ira. Mas, quando olhamos para esse contexto de Mateus 24, nós vemos que o capítulo é motivado pelo 23. Jesus está falando com o Sinédrio, a cúpula religiosa e política da nação de Israel. Jesus está falando com aqueles que levaram o povo à incredulidade, e Jesus desfere 8 ais contra essa geração. Jesus fala no versículo 36 que o juízo de 70 viria sobre a presente geração. O juízo seria a destruição do templo. Jesus reafirma isso quando ele está saindo do monte do templo, ia se retirando, e aí os discípulos mostram as construções deste templo que foi destruído em Mateus 23, 38, Mateus 24, 2, que foi em 70 depois de Cristo, o juízo sobre aquela presente geração. Os discípulos naquele momento, em Mateus 24, verso 1, mostram as construções do templo, daquele templo. Aqui nós já estamos numa ilustração do templo que será reconstruído, até porque em Mateus 24, 15, Jesus já fala de uma outra perspectiva, né? Esse templo aqui, de Mateus 24, 15, a partir do versículo 15, desse templo profanado, né? Que tem essa característica toda que nós vamos ver nos próximos vídeos. Os discípulos mostram as construções daquele templo, de Mateus 23, 38 e Mateus 24, 2, e Jesus, naquele mesmo momento, diz que não ficaria pedra sobre pedra aqui, ou seja, naquele templo, em 70, ou seja, o templo contemporâneo à encarnação de Cristo. Quando Jesus está no Monte das Oliveiras, Mateus 24, 3, os discípulos fazem as perguntas: dize-nos quando sucederão estas coisas, que foi o juízo calamitoso sobre a presente geração de Cristo. Nós conseguimos entender isso? Acho que está muito fácil, né, a compreensão. Lucas 19, 41, 44 mostra que a partir daquele momento os judeus ficariam cegos espiritualmente e não reconheceriam mais nada com relação à Escritura até um dado momento. Porque em Mateus, o versículo a seguir, Mateus 23, 39, Jesus já fala, já como um pai carinhoso, diz que haveria um período de um reino futuro restaurado. E não me vereis mais até. Esse vocábulo expressa um retorno, até que venhais a dizer, bendito que vem o nome do Senhor. Isso só se dará em Ezequiel 37, 14, que o Senhor vai derramar o Espírito sobre eles, o Espírito de Deus, diferente de Ezequiel 37, 5, que foi a restauração da nação. Porque para o tempo do fim, respondendo a segunda pergunta dos discípulos, a primeira foi, dize-nos quando sucederão estas coisas, que foi o juízo calamitoso e a diáspora, de Lucas 19, 41 a 44, Mateus 23, 36 a 38, Ezequiel 37, 36, 19. A segunda pergunta dos discípulos foi: que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século, que será a entrada no milênio? E Jesus, então, ele já começa a falar desse período de Mateus 24, 4 a 31.
Jesus já lança uma perspectiva futurista. Por que nós sabemos isso? Porque no verso 34 de Mateus 24, Jesus já mostra o período do fim do século, quando vai haver a sua vinda no Monte das Oliveiras. Então Jesus fala assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas acontecerem, sabei que está próximo às portas, e não passará essa geração do retorno. Então Israel hoje tem o maior IDH do planeta, um dos maiores exportadores de hortifruti, está entre os dois exércitos mais potentes do mundo, poderio bélico, uma geração que retornou em 1948 e que hoje está com 73 anos de retorno, de tratado de Israel, decretado pela ONU, lido por Ben Gurion na ONU, sob a luz de vela, porque havia acabado a luz. Eles trancam esse tratado num cofre e no outro dia já começam os muçulmanos num mar de guerra, de exércitos contra Israel, e Israel vence. Por quê? Porque é profecia bíblica. Então essa figueira está com 73 anos, florescendo ao máximo. Não tem como negar a história, eles estão florescendo ao máximo. E aí a contagem que nós temos de geração é de 70 anos, de acordo com a própria geração que Jesus disse que seria dispersa lá na diáspora em 70 depois de Cristo, 70 anos, 70 é uma geração, e não passará essa geração, e foi em 70 depois de Cristo, assim como o Salmo 90 diz que é 70, se tiver força 80, e o que passar disso seria enfado e cansaço. Essa geração retorna em 1948, está com 73 anos. Se nós pegarmos uma maioridade de 12 ou 13 anos, 12 anos que Jesus esteve entre os anciãos e 13 anos do Bar Mitzvah, essa geração está com 85, 86 anos. Se colocarmos mais os 7 anos de tribulação, porque essa geração vai presenciar tudo isso, e até a vinda de Cristo no Monte das Oliveiras, essa geração ela pode terminar a tribulação com 93, 92 anos. E isso se a tribulação começasse hoje. Então aqui é mais uma evidência de que Jesus fala que o período que ele estaria às portas, e quando nós falamos de portas, nós falamos de uma entrada dos gentios, da igreja, porque para a igreja é que ficou revelado tudo o que iria acontecer. Israel só vai compreender no final da tribulação por promessa aos patriarcas de Romanos 11, 26 a 28. Então, no próximo vídeo nós vamos falar do encontro do Senhor nas nuvens do céu com a igreja. Jesus desce do céu e a igreja sobe e se encontra com o Senhor nos ares e se esconde por um momento até que passe a ira, e depois ela retorna, aqui já no retorno físico de Cristo à terra. E nós vamos ver essas diferenças no próximo vídeo com a trombeta de Yom Teruah e a trombeta de Yom Kippur. Porque existem diferentes toques de trombeta, como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 14, verso 8.